Galera, antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer pela marca de 20 mil inscritos. Eu acabei de bater e graças a vocês, muito obrigado por todos que estão acompanhando semanalmente os vídeos que eu posto aqui no canal e que não somente isso, estão também divulgando para os amigos, colegas e pessoas que são interessadas em psicologia e saúde mental. Meu muito obrigado. Em breve vocês receberão um link para participar de um sorteio em que eu vou sortear o livro da psicologia como forma de agradecimento. Então me segue lá no Instagram, porque só vai poder participar desse sorteio quem está inscrito no canal e me seguindo no Instagram. Olá pessoal, Pedro aqui novamente. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, a psicologia ela não está preocupada com o comportamento apenas a nível individual e a nível pessoal, mas também no comportamento que nós apresentamos no nível mais social, ou seja, no âmbito social, no contexto da sociedade. Dito isso, hoje o vídeo é sobre os 5 experimentos de uma das principais áreas da psicologia, que é a psicologia social, que nos ajuda a entender como os comportamentos acontecem em sociedade. Então vamos lá aprender sobre os 5 experimentos mais famosos da psicologia social. E o primeiro experimento é talvez um dos experimentos mais controversos e polêmicos da lista que eu vou trazer hoje. Quase todos têm suas polêmicas, né? Mas esse talvez seja o mais, que é o experimento da obediência de Stanley Milgram. Stanley Milgram foi um psicólogo americano e esse experimento foi feito em 1960 nos Estados Unidos. E basicamente o que Milgram queria ver era o quão obedientes às autoridades as pessoas poderiam ser, mesmo que isso afetasse alguns valores e algumas questões éticas. Então, como é que funcionou o experimento? Milgram, ele pegou alguns voluntários, né? Ele divulgou no jornal que ele queria alguns voluntários para o experimento dele, e aí esses voluntários chegaram. Porque nos Estados Unidos existe essa cultura, né, de você pedir para o pessoal participar nos jornais e tudo mais, e às vezes eles pagam até um valor para os candidatos do experimento, coisa que aqui no Brasil não é permitido, vale ressaltar. Milgram recrutou esses voluntários e aí ele basicamente explicou o seguinte: olha só, vocês vão ser divididos em 2 grupos. O grupo dos professores e o grupo dos alunos. Sendo que, detalhe, todos os candidatos, todos os participantes do experimento de Milgram estavam na posição de professores, não existia nenhum na posição de aluno. O aluno desse experimento, na verdade, era um cúmplice de Milgram, era um ator que basicamente ia interpretar o papel do aluno. Mas enfim, o que é que os participantes eles deveriam fazer? Eles deveriam passar algumas tarefas para esse aluno. E à medida que os erros fossem acontecendo, existia um painel em que eles apertavam um botão e esse botão gerava pequenos choques no aluno quando ele cometia erros. Então era a ideia de você testar o nível de disciplina e o papel da punição na disciplina de erros cometidos pelos alunos no processo de aprendizagem. A premissa que Milgram falou para os participantes do experimento era essa: eu quero ver o quanto que a punição influencia no desempenho dos alunos. Mas na verdade o que Milgram estava querendo avaliar era o quanto que os candidatos do experimento aplicariam choques nos alunos à medida que eles iam errando. Por quê? Porque sempre que o aluno cometia um erro, ou enfim, não queria responder, a potência do choque aumentava. E aí, esses candidatos, eles eram orientados a continuar aplicando choques independente da voltagem, até o experimento acabar. Qual foi o resultado desse experimento? Os resultados revelaram que a maioria, mais especificamente 65%, ou seja, quase 2/3 dos participantes, estavam dispostos a continuar aplicando choques nos alunos, independente da angústia e da dor que eles viessem a sentir. A maioria, 2/3, chegou a aplicar a carga máxima, foram até o final. Os áudios, né, as gravações que foram feitas, mostravam sons de dor, de angústia, de sofrimento mesmo. Wrong. It's hair. 75 volts, Jim. Please continue. Some psychologists were troubled by the ethics of it. 50 volts. Experiment. That's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. Let me out of here. You have no right to keep me here. Let me out. Let me out of here. Let me out. Continue, please. Let me out of here. My heart's bothering me. Let Go me on. out. Let me out.
lembrando que os participantes não viam o aluno que estava por trás da cabine, né? Só escutavam o som, e mesmo escutando aquele som bem angustiante, eles continuavam consecutivamente aplicando os choques nos participantes quando esses alunos erravam, né? Em tese, né? Então, esse experimento, ele teve uma série de controvérsias por conta de, primeiro, não foi dito qual era o real intuito do experimento para os participantes. Segundo, não foi administrado nenhum tipo de zelo em relação às possibilidades de traumas que poderiam ser gerados nos professores, né, nos reais candidatos do experimento, após a pesquisa ser feita. Entretanto, esse experimento foi muito importante para a psicologia social, porque revelou a capacidade que muitos de nós temos em obedecer ordens autoritárias, ainda que essas ordens imputam ou gerem problemas, angústias e sofrimento para outras pessoas. Isso nos ajudou, inclusive, a entender por que muitas pessoas seguiram ordens dos generais nazistas para matar, jogar pessoas em campos de concentração e fazer as mais diversas atrocidades no período da Segunda Guerra Mundial. Então, esse é o primeiro experimento de Stanley Milgram, que fala sobre obediência às autoridades, de 1960. Antes de eu falar do próximo experimento, tá gostando? Por favor, deixa seu like, porque seu like ajuda demais com que o YouTube entregue esse vídeo para outras pessoas. Se você está gostando, por favor, não esquece seu like. O segundo experimento que eu gostaria de trazer para vocês foi um experimento um pouco mais antigo, e na verdade foi da década de 50, que é o de conformidade social, feito por Solomon Asch. Basicamente, esse estudo do Solomon Asch, ele foi idealizado para investigar como é que nós cedemos às pressões sociais. Como é que foi idealizado o estudo? Asch pegou alguns voluntários e colocou em grupos de 4, 5 pessoas. Sendo que nesses grupos de 4, 5 pessoas, apenas um participante era um participante real. Os outros eram cúmplices, né? Eram atores. E aí, o que Asch pedia? Asch dizia para os participantes reais que o estudo era sobre percepção visual. Então ele apresentava algumas linhas e pedia para que os participantes dissessem quais linhas eram maiores e quais linhas eram menores. Sendo que, olha que interessante, o participante real que estava inserido nesse grupo de atores sempre era o último participante a responder. E aí ele via os participantes respondendo. Na maioria das vezes, os participantes davam respostas corretas. Mas em alguns momentos pré-determinados, era acordado que os participantes do grupo dessem respostas erradas. Então, por exemplo, o estudo mostrava a linha A, a linha B e a linha C. Nitidamente, a linha A era a linha maior, mas ao ser perguntado, o primeiro participante dizia que a linha B era a linha maior. O segundo participante também dizia que a linha B era a linha maior. E assim sucessivamente até chegar no participante real, que realmente estava sendo testado. Quando todos, de forma uníssona, respondiam que a linha B era a linha maior, mesmo que o participante estivesse nitidamente vendo que a linha maior era a linha A, ele se conformava à resposta que o social, que o grupo tinha dado, e falava: não, a linha B é a linha maior. Claro que isso não acontecia com todos os participantes, mas os resultados mostraram que 75% das pessoas que foram testadas, ou seja, 3/4, se adequavam às respostas equivocadas da maioria, ainda que vissem de forma clara e evidente que estavam dando respostas erradas. Apenas 1/4, algo em torno de 25% dos participantes, não se adequavam. Eram independentes nas suas respostas, respondendo o certo, mesmo que o grupo tivesse respondido o errado. E aí, esse experimento ele também foi muito importante para a gente entender como que muitas pessoas agem de forma a se sentirem pertencentes, a se sentirem aceitas num grupo social. O que pode ajudar a explicar, por exemplo, por que nos estádios de futebol as pessoas começam a xingar, as pessoas começam a falar falas homofóbicas ou racistas, ainda que no ambiente privado, no ambiente fora dos estádios, elas não expressem esse tipo de coisa. É como se no grupo
as pessoas fossem diluídas para a consciência grupal e não para a consciência individual. Então esse foi um experimento muito importante também, que marcou a psicologia social. O terceiro experimento também é extremamente controverso e foi feito em 1971 por um psicólogo americano chamado Philip Zimbardo, do Departamento de Psicologia da Universidade de Stanford, que ficou conhecido como o experimento da prisão de Stanford. Como é que funcionou esse experimento? Zimbardo, mais uma vez através do jornal, pediu para que alguns participantes participassem desse experimento e foram recrutados 24 homens saudáveis, sem nenhum tipo de transtorno mental, que não tivessem nenhum tipo de passagem pela polícia, que fossem seres humanos, homens normais. E aí, Zimbardo dividiu esses 24 indivíduos em dois grupos. O grupo dos carcereiros e o grupo dos prisioneiros. E aí, a prisão ela foi montada, né? Foi montada uma prisão fake no prédio da Universidade de Stanford e Philip Zimbardo ele atuou como diretor da prisão. E era uma prisão que imitava as prisões reais, tinham regras bem estabelecidas, né? Os prisioneiros, o grupo de prisioneiros recebeu o fardamento de prisioneiro, recebeu um número de identificação. Aqueles que foram os carcereiros, os guardas da prisão, também receberam cacetetes, receberam óculos espelhados, enfim, foi tudo muito bem feito para que representasse a realidade. Só que o que Philip Zimbardo não esperava é que o experimento ia sair do controle dele e precisaria ser encerrado antes do previsto. O que aconteceu, gente, foi que o comportamento do grupo de guardas, de carcereiros, se tornou cada vez mais abusivo e autoritário. E aí, aqueles que estavam fazendo o papel de prisioneiros começaram a ter muito sofrimento mental durante o experimento. Houveram casos de privação de sono, humilhação, até agressão física. Os carcereiros realmente entraram num personagem de autoridade, de poder e acabavam abusando desse papel ao contracenar com participantes presos, né? Como se realmente aqueles participantes fossem prisioneiros que merecessem todo tipo de humilhação e todo tipo de pressão psicológica. O experimento ele foi programado, ele foi planejado para durar 2 semanas, mas acabou durando apenas 6 dias, porque os prisioneiros já não aguentavam mais tanta tortura psicológica e quiseram desistir do experimento. Esse experimento também envolveu uma série de quebra de códigos de ética, uma série de problemas éticos, mas também foi muito importante para a gente perceber como que os comportamentos humanos podem ser moldados a partir de alguns papéis e a partir de alguns status de poder e de autoridade. Zimbardo ele percebeu que as pessoas elas são propensas a se tornarem muito cruéis quando elas têm poder, quando elas têm autoridade. E isso nos ajudou a entender também por que muitas pessoas cometem atrocidades quando são elevadas a cargos de segurança pública ou cargos políticos. O quarto experimento é o experimento da atribuição, que foi feito em 1967 por Victor Harris e Edward Jones. E esse experimento gerou um conceito que nós chamamos de erro de atribuição fundamental, que é basicamente nós atribuirmos posicionamentos, pensamentos, vieses psicológicos a questões muito mais internas do que externas. Basicamente, os pesquisadores recrutaram universitários e disseram o seguinte: nós queremos que vocês analisem alguns ensaios acadêmicos, alguns textos que serão escritos em relação ao Fidel Castro. Então, são textos de cunho político, em que alguns vão ser pró-Castro e outros vão ser contra Fidel Castro. E aí, os estudantes fizeram isso. Mas, depois, os pesquisadores falaram o seguinte: olha só, alguns escritores desses ensaios, eles fizeram essas escritas com liberdade de expressão. Eles tinham a liberdade total de escrever aquilo que eles queriam. Outros foram obrigados. Eles eram pessoas, por exemplo, que estavam dentro do regime de Castro e precisavam escrever coisas positivas, digamos assim, sobre Fidel. O que os pesquisadores achavam que ia acontecer? O que provavelmente você também deve estar achando. Que ao analisar os ensaios, ao analisar as escritas, os participantes iriam dizer que aqueles que tinham liberdade de expressão e defendiam o governo de Fidel Castro faziam porque eles realmente achavam que era um bom governo. Afinal de contas, se eles têm liberdade de expressão, eles poderiam muito bem criticar que não haveria problema nenhum. Mas que aqueles que
eram obrigados a defender o governo de Fidel Castro, faziam isso porque estavam sendo coagidos. Provavelmente isso é o que qualquer pessoa pensaria, mas não foi isso que os resultados apresentaram. Na verdade, realmente, aqueles que liam ensaios escritos por pessoas com liberdade de expressão diziam que quem escreveu em prol do governo de Castro realmente acreditava nas ideias de Fidel. Mas o que eles não contavam, e que foi realmente muito surpreendente, é que aquelas pessoas que eram obrigadas, que estavam dentro de um regime que coagisse fazer críticas positivas ou comentários positivos ao governo de Fidel Castro, também atribuíram que esses escritores realmente concordavam com o governo, que eles não estavam sendo coagidos a escrever daquela maneira, mas que, na verdade, apesar da obrigatoriedade, eles também eram afeitos, eles também eram simpatizantes do governo de Fidel Castro. Então isso foi surpreendente porque demonstrou que os participantes valorizavam ou superestimavam questões muito mais internas do que externas. Eles meio que não levavam tanto em consideração a pressão que o meio externo poderia fazer em relação às opiniões dos escritores que estavam sendo favorecidos ou que estavam querendo favorecer o governo de Fidel Castro. Esse estudo ilustra a tendência do comportamento humano de inferir motivações internas e de negar a influência do meio externo no comportamento das outras pessoas. Então, aquela pessoa agiu daquela forma porque aquela pessoa é uma pessoa ruim, independente do contexto dela. Aquela pessoa agiu daquela forma porque aquela pessoa é uma pessoa burra, independente do contexto dela. A gente tem esses preconceitos e isso se deve ao erro de atribuição fundamental. O último estudo que eu gostaria de trazer para vocês é um estudo que, na verdade, eu já citei no vídeo que eu produzi sobre o racismo e Vinícius Júnior, que eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem, que é o estudo das bonecas Clark, que foi desenvolvido pelos psicólogos afro-americanos Kenneth e Mamie Clark, que eram um casal e decidiram fazer esse estudo na década de 40. Basicamente, esse estudo consistia em pegar crianças afrodescendentes, majoritariamente de tom de pele escuro, e apresentar para elas duas bonecas, uma branca, caucasiana, e outra negra. E aí eles perguntavam qual das duas bonecas era mais bonita, qual das duas bonecas era mais legal, com qual das duas bonecas eles queriam brincar, e a grande maioria das crianças afro-americanas respondia que a criança mais bonita, a criança mais legal, a criança mais simpática era a criança branca. Depois ele perguntava com qual das bonecas você se identifica mais, ou com qual das bonecas você se acha mais parecido, e aí as crianças mostravam a boneca preta. Perché è cattiva? Perché è tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più? Esse estudo ele serviu para mostrar sobre como a autoimagem e a autoestima das pessoas negras, elas são afetadas pelo racismo desde muito cedo. Desde muito cedo, essas pessoas de cor de pele escura são afetadas e influenciadas a acharem pessoas claras mais bonitas e darem adjetivos mais positivos. Esse estudo foi muito importante porque também ajudou na luta pelos direitos civis das pessoas negras nos Estados Unidos, à medida que gerou políticas públicas para que representatividade fosse mais debatido e para que muitas leis, que promoviam segregação racial caíssem nos Estados Unidos. Gente, esses são considerados 5 dos mais famosos estudos da psicologia social. Você conhece um estudo famoso e acha que merecia entrar nessa lista? Deixa aqui nos comentários que vai ajudar com que outras pessoas conheçam outros estudos também. E se você quiser mais vídeos como esse, deixa nos comentários que pode ser que futuramente eu prepare novos vídeos falando sobre psicologia social e sobre os diversos conhecimentos que essa área da psicologia tem gerado. Não esquece de deixar seu like e, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações tocando no sininho, beleza? Um grande abraço e até semana que vem.